Boa noite a todos. Novamente, com muita alegria, com muito prazer de aqui estarmos, iniciando o ano com a primeira palestra online. É o momento de agradecer a nosso Pai, Criador, a Jesus, que nos trouxe todos esses ensinamentos. Agradecer pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã. Agradecendo por mais um ano da nossa aprendizagem. E essa forma de agradecer também a todos aqueles nossos irmãozinhos que aqui se encontram no plano espiritual, que vêm para conosco ouvir, entender, aprender sobre os ensinamentos de Jesus, assim como todos nós. E dessa forma vamos abrindo com a prece que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então hoje, a pedido da direção da casa, nós vamos falar sobre a piedade filial, ou seja, honrai pai e mãe. Bem, nós vamos falar de duas formas. Como é possível pedir piedade filial, ou seja, piedade para com os filhos? Uma coisa estranha, não? Aqueles que nos dão a vida, as mães que nos amamentam, que perdem noites, que nos acompanham às vezes em nossos estados febris, de qualquer forma. E temos que ter piedade. Mas como pode ser isso? Precisamos entender de duas formas. Aqueles que estão entendendo a nossa reencarnação. Primeiramente, vamos ver da forma que nós, os espíritas, para poder entendermos também aqueles que não entendem os ensinamentos do Mestre e que precisam que os pais tenham a piedade dos filhos. Então é uma coisa que precisamos ver do lado espírita e do lado dos não espíritas. Então vamos lá, começando pelo lado espiritual. Como podemos ignorar o respeito por aqueles que nos deram a vida, por aqueles que aqui deixaram de muitas coisas para nos dar, para nos trazer conforto, para nos trazermos saúde, para nos trazermos muitas das necessidades que precisamos. Então torna-se fácil para nós entendermos o resgate de que temos para com os nossos pais, com as nossas mães. Então fica mais fácil de entendermos que para a reencarnação nossa, de nossos pais, de nosso convívio, trazemos resíduos, trazemos mágoas, alegrias e tudo de outras existências. Mas por que isso? Que a única maneira de entendermos por que certas pessoas não gostam dos pais, filhos com problemas com mãe, com irmãos. Mas como aqui nós estamos falando hoje de piedade filial, nós não vamos conversar sobre os irmãos, as irmãs. Vamos nos dirigir
ao pai e à mãe. Então, em outras existências é onde se encontram essas mazelas que trazem no nosso atual vivência com os pais. Porque não gostamos. Porque também, muitas vezes, são pais que não gostam dos filhos, das filhas, mães. Então, mas como pode ser isso? A explicação é a reencarnação. Porque não é, vamos dizer assim, a troco de nada, que ambas as partes, pais e filhos, não se gostam. Aí é um aprendizado. Mas para aqueles que já têm noção da reencarnação, do espiritismo, ou de outras seitas, outras religiões, mas que acreditam que a vida é eterna e que a vida continua depois da morte do corpo físico. Porque senão não há explicação, não há um entendimento de nós para com aqueles que nos deram a vida física e também de nós para com eles. O honrar pai e mãe, num sentido de mais para trás, quer dizer cuidar. Não como nós hoje em dia aqui usamos essa palavra de honrar, o compromisso de honrar isso e aquilo. Não. Honrar é cuidar. Por que cuidar? Porque ao nascermos, nossos pais já estão com uma certa idade. Então eles estão mais próximos de envelhecer do que nós que estamos começando na matéria. Então, o aprendizado para nós é agora. Se não quisermos fazer agora, não fazemos. Mas vamos perder a oportunidade de agora rever, reaver, se acertar com o próximo, como Jesus disse, enquanto estamos a caminho. Ah, mas isso não quer dizer com os pais, quer dizer com todos. Porque nossos pais somente nos deram o corpo físico. Deus nos criou. E Jesus veio para mostrar isso. Que ele precisou nascer. Boa noite a todos. Novamente com muita alegria, com muito prazer de aqui estarmos. Iniciando o ano com a primeira palestra online. É o momento de agradecer a nosso Pai, Criador, a Jesus, que nos trouxe todos esses ensinamentos. Agradecer pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã. Agradecendo por mais um ano da nossa aprendizagem. E essa forma de agradecer também é a todos aqueles nossos irmãozinhos que aqui se encontram no plano espiritual, que vêm para conosco ouvir, entender, aprender sobre os ensinamentos de Jesus, assim como todos nós. E dessa forma vamos abrindo com a prece que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então hoje, a pedido da direção da casa, nós vamos falar sobre a piedade filial, ou seja, honrai pai e mãe. Bem, nós vamos falar de duas formas. Como é possível pedir
piedade filial, ou seja, piedade para com os filhos. Uma coisa estranha, não? Aqueles que nos dão a vida, as mães que nos amamentam, que perdem noites, que nos acompanham às vezes em nossos estados febris, de qualquer forma. E temos que ter piedade. Mas como pode ser isso? Precisamos entender de duas formas. Aqueles que estão entendendo a nossa reencarnação. Primeiramente, vamos ver da forma que nós, os espíritas, para poder entendermos também aqueles que não entendem os ensinamentos do Mestre e que precisam que os pais tenham a piedade dos filhos. Então é uma coisa que precisamos ver do lado espírita e do lado dos não espíritas. Então vamos lá, começando pelo lado espiritual. Como podemos ignorar o respeito por aqueles que nos deram a vida, por aqueles que aqui deixaram de muitas coisas para nos dar, para nos trazer conforto, para nos trazermos saúde, para nos trazermos muitas das necessidades que precisamos. Então, torna-se fácil para nós entendermos o resgate de que temos para com os nossos pais, com as nossas mães. Então, fica mais fácil de entendermos que, para a reencarnação nossa, de nossos pais, de nosso convívio, trazemos resíduos, trazemos mágoas, alegrias e tudo de outras existências. Mas por que isso? Que é a única maneira de entendermos por que certas pessoas não gostam dos pais, filhos com problemas com mãe, com irmãos. Mas como aqui nós estamos falando hoje de piedade filial, nós não vamos conversar sobre os irmãos, as irmãs. Vamos nos dirigir ao pai e à mãe. Então, em outras existências é onde se encontram essas mazelas que trazem no nosso atual vivência com os pais. Porque não gostamos. Porque também, muitas vezes, são pais que não gostam dos filhos, das filhas, mães. Então, mas como pode ser isso? A explicação é a reencarnação. Porque não é, vamos dizer assim, a troco de nada, que ambas as partes, pais e filhos, não se gostam. Aí é um aprendizado. Mas para aqueles que já têm noção da reencarnação, do espiritismo, ou de outras seitas, outras religiões, mas que acreditam que a vida é eterna e que a vida continua depois da morte do corpo físico. Porque senão não há explicação, não há um entendimento de nós para com aqueles que nos deram a vida física e também de nós para com eles. O honrar pai e mãe, num sentido de mais para trás, quer dizer cuidar,
Não como nós hoje em dia aqui usamos essa palavra de honrar, o compromisso de honrar isso e aquilo. Não. Honrar é cuidar. Por que cuidar? Porque ao nascermos, nossos pais já estão com uma certa idade. Então eles estão mais próximos de envelhecer do que nós que estamos começando na matéria. Então, o aprendizado para nós é agora. Se não quisermos fazer agora, não fazemos. Mas vamos perder a oportunidade de agora rever, reaver, se acertar com o próximo, como Jesus disse, enquanto estamos a caminho. Ah, mas isso não quer dizer com os pais, quer dizer com todos. Porque nossos pais somente nos deram o corpo físico. Deus nos criou. E Jesus veio para mostrar isso. Que ele precisou nascer de Maria para ter um corpo físico. Para daí mostrar a todos nós as dores que ele passou no corpo físico, o que ele aqui vivenciou com os insultos, com os desdém, com tudo. Então ele viveu igual a nós para nos mostrar seus ensinamentos, que até hoje ainda temos dificuldades para entender e colocar em prática. Todos esses ensinamentos é para a nossa melhoria, é para que nós possamos crescer. Então, nossos pais estão juntos de nós, como nós estamos juntos deles, isso no ambiente familiar. Então, isso quer dizer o quê? Que temos que aprender com as dificuldades de aceitação ou não, porque é deles que começam a nossa vivência reencarnatória. Porque pai e mãe se encontraram, nos deram esse corpo físico, mas e aí? E aí que nós já nos encontramos em outras existências, que nós já tivemos problemas. Hoje podemos ser filhos, mas já fomos pais. Podemos ser filhos e já fomos filhos. O espírito não tem sexo. O sexo é quando aqui nós reencarnamos, às vezes com pedidos para que sejamos homens ou mulheres, ou às vezes nascemos já definidos pelo plano espiritual. E nossos pais acompanham também uma vivência, acompanham um crescimento. Então, uma família, todos estamos juntos para crescermos. E nossos pais, nesse momento em que chegam às vezes a idades avançadas, são deixados para trás. Então muitos vão dizer, mas então é porque eles também já fizeram isso. Não diretamente. É um aprendizado para eles passarem por isso e um aprendizado para nós de não deixarmos que isso aconteça. Mas, por diversos motivos, os pais são deixados para trás em idades avançadas. Às vezes, problemas com noras, às vezes problemas com genros. É uma esposa do filho que não aceita os pais dentro de casa, porque vai incomodar, porque não tem quarto, porque não tem como manter. Então, vão sendo colocados em depósito. Quanto eles fizeram por nós? Quantos eles deram por nós? Quanto sacrifício eles passaram para, às vezes, nos colocarmos em faculdades, nos darmos uma condição
boa de vida. Outros, é claro, não têm essas condições financeiras. Tudo está envolvido. Então, o honrar é cuidar. Então, por uma pessoa que veio de fora, genro, nora, ou outras, me responda uma coisa. Quem são nossos verdadeiros parentes? Direto. É mãe e pai. Depois os filhos. O restante é restante. São pessoas de outras famílias que se unem por casamento, por morar juntos ou não. Então, como pode essas pessoas virem de outras famílias e falarem que não querem os pais, que não querem ajudar, que não querem isso? Isso acontece ou não acontece? Qual filho, qual filha que ao unir-se com uma pessoa despreza aqueles que aqui já enumeramos o que fizeram por nós? Que aprendizado está tendo esse ser? Ele está aprendendo a amar a todos como a si mesmo? Ou amar a si e aqueles que lhe convêm? Que direito ele tem de impor sobre o marido ou a esposa que os pais, nesse momento que precisam de ajuda, serem deixados do lado, serem jogados em asilos e de todas as outras formas? O que eles estão aprendendo? Estão esquecendo do plantar e colher, a cada um conforme suas obras. Então é hoje a nossa vivência, é hoje onde devemos buscar nessa existência, nessa reencarnação, a compreensão de tudo isso. Para aqueles que acreditam que o que fazem voltam a pagar aqui, fica esse lembrete. Deixam os pais, deixam as mães para trás, por vontade própria ou por influenciação. Vão colher o quê? Não quero com isso dizer que todos os pais que são deixados de lado foram porque fizeram isso. Repito, é um aprendizado para eles, para todos nós. Porque alguns chegam aqui, alguns aprendem pelo amor, mas a grande maioria só aprende pela dor. Então, quem sabe isso também, essa dor de um pai, de uma mãe, sendo renegado, sendo relegado para trás. Outros colocam em asilos e contribuem com uma quantia em dinheiro. Outros dão uma cesta básica e pronto, somem, esquecendo do maior alimento, a gratidão, o reconhecimento dos pais. Então, é um termo, eu acho que triste, piedade filial. Como podemos dizer que nós temos que ter piedade para com aqueles que deram tudo deles para nós? É uma coisa por demais ingrata. Temos que ter, sim, esse reconhecimento pelo que nos fizeram, porque estamos
plantando a semente. Ao fazermos isso, aqueles que são casados e têm filhos, qual a relação desses filhos e filhas para com os avós? Quando vão chamar de vovô, quando vão chamar de vovó, como antigamente que tinha todas essas ligações, e que hoje, nessa correria que vivemos, muitos se afastam desse ambiente familiar, não conhecem, não reconhecem, não entendem que é esse laço de avô, de avó, porque também estão na correria. Quando chega um momento e que também vão construir uma família, essa correria não sobra tempo nenhum para cuidar e não honrar. Como pode ser isso? Sempre faço essa pergunta. Como pode ser isso? Só pode ter uma causa. Não vamos jogar tudo para existências para trás, porque os pais estão recebendo o que merecem. Não. É nós que não estamos entendendo o que devemos fazer para que também não aconteça para nós essa suposição de que ao voltarmos aqui vamos passar por isso. Mas não precisamos voltar, precisamos. Aquele que renega um pai, que renega, quando ele está aqui na existência, os próprios filhos farão isso para ele. Ele vai se recordar que fez a mesma coisa com os pais. Vai compreender que está tudo igual. Que do pai para ele foi, agora dele para os filhos vai. Os filhos vendo a relação do pai com os avós. Acabou os almoços de domingo. Acabou os laços familiares. Todo mundo na correria. Todo mundo no service da vida. Então, para os espíritas, é um aprendizado de como não fazer aquilo que possamos receber nessa própria existência de seus filhos. Agora, aqueles que não são espíritas, aqueles que não têm noção da continuidade da vida, não existe nada disso. Não precisa ter nada disso. Que depois de um tempo, perdeu a ligação para com os pais, como disse, colocando numa conta certa quantia, mandando entregar uma cesta básica. Ah, meu pai e minha mãe, se morar comigo, vai acabar com o casamento, vai incomodar. É verdade. Pode ocorrer, sim. Porque eles, assim como nós, vamos ter nossos, vamos dizer assim, vícios. Porque vocês já imaginaram viver numa outra casa, com outros móveis, com tudo de uma outra pessoa? Como faz? As músicas que querem ouvir, parada no tempo, deles, mas estão vivos. Já imaginaram se é difícil para os filhos tolerarem, e para as noras ou genros tolerar o pai de um, de outro? E para eles? Sabendo que é motivo, às vezes, de discórdia dentro das casas, que é motivo de briga de marido e mulher, que dão trabalho,
que dão despesas, mas que também estão numa casa junto com as pessoas, com os filhos, mas estão como se fosse num depósito, sendo tolerados. Esquecemos que se tivermos 20, 30, 40, 50 anos, esquecemos do que nós causamos para eles quando também nós viemos. Quando o casal estava começando uma vida e nós chegamos. Trazendo doenças, trazendo isso, trazendo aquilo. Ao crescermos, rebeldia, conflito de gerações, brigas, trazendo tristezas, claro que alegrias também, preocupações por não chegar em casa, preocupações para onde vai, com viagem. Os pais nem tanto, mas as mães, a maioria, com toda a regra e exceção, mas as mães, no momento em que houve a fecundação, ela está deixando de ser ela, porque a partir daí, conforme vai acontecendo as semanas de gestação, os incômodos, enjoos, dores, e no mundo de hoje, infelizmente, a modificação do corpo físico após o parto, as incertezas de que os maridos vão aceitá-la do jeito que é ou não, o medo de ser deixada para trás, o medo de qualquer momento o pai sumir e deixar. Já pensaram nisso? Ou é uma fantasia que eu estou aqui falando? Será? Então, um filho, uma mãe, não termina quando ele tem 15, 20, 30, 40, 50. E nem termina para ela na idade que ela tiver de 60, 80 anos ou mais. A não ser aquelas que são acometidas de Alzheimer, que é um esquecimento, como bem o sabemos. Como essas mães suportam tudo isso? E como um filho não pode suportar essa mãe, esse pai? Interessante, né? Por isso que nós temos que entender que nem tudo é de outra existência. As existências são para progresso. Hoje podemos estar numa família. Amanhã podemos não estar numa família. Da nossa família pode vir um irmão, uma irmã, que não tem descendências espirituais, mas somente consanguíneas. E pode ser de uma outra, vamos dizer assim, elevação, que traz um ponto de apoio, que ajuda os pais, ajuda a mãe, ajuda os irmãos, aqueles que chamamos de anjos consoladores, que tudo cai em cima dele. Todos os problemas, os irmãos vêm e ele tem que resolver. E ele não é da família. Ah, mas como não é da família, nasceu do pai e da mãe, sim. Não é da família espiritual. Ele é da família consanguínea, de sangue. Muitos vêm para aprender e auxiliar, como também muitas às vezes vêm para causar problemas. Causando esses problemas é um aprendizado para todos. Mas nós não vemos dessa forma. Nós não enxergamos que as dificuldades é para nosso engrandecimento.
só vemos como aborrecimento, porque não entendemos o plantar e colher. Não entendemos que estamos fazendo a mesma coisa. E a cada existência, nos é necessário crescermos. Nos é necessário entendermos que tudo que aqui ocorre é para aprendizado, sejam doloridas, não sendo doloridas, alegres, tristes, tudo é um jeito para que nós possamos crescer. A perda de entes queridos, a perda de amigos, perdas financeiras, tudo isso é para aprendizado? Sim, porque é um meio de que nós nos tornamos capazes de vencer ou então incapazes e afundamos com o barco. Que barco? A nossa não compreensão, o nosso não entendimento, e aí é onde vamos perdendo as oportunidades desta existência, deste aprendizado, oportunidade. Então, esta encarnação que nós estamos é muito especial, porque é delas que vamos na próxima estarmos melhores, ou igual, ou vamos colher os espinhos ou os frutos. Lembrando sempre que este planeta é de provas e expiações. Não é um planeta de 100% de felicidade para todos. Porque é dessa forma. Nós demoramos, nós somos lentos para entendermos as histórias, não história contada, a história da vida. Já mostra isso, como sempre repito, porque é necessário vermos esse tempo lá de José, de Elias, é coisa de 5, 6, ou até mais, 1000 anos para trás. Moisés, Jesus, as pessoas que aqui reencarnaram, como Gandhi, como o nosso Chico Xavier, como está ainda Divaldo, Haroldo Dias, Raul Teixeira e muitos outros, como para a maioria, estão parados no tempo. Porque estão falando de amor, estão falando de respeitar o próximo. Como se fala, são demodê. Não cabem mais hoje. Não cabem mais nos jovens. Porque a eles, conforme suas obras. Mas nós que já estamos com uma certa idade, ainda temos a oportunidade de ouvir esses ensinamentos de Jesus e nos melhorar. E com isso, tentando passar para os filhos, filhas, essa noção de Jesus, essa noção de amor, que está tão distante hoje em dia, pela dificuldade, pela forma de vivência que estamos tendo. Então torna-se muito fácil que pai e mãe sejam objeto de transtorno. Então vamos deixar do lado, vamos pagar, como conversamos a respeito, e deixa lá no depósito. Mas estamos de olho na fortuna deles, né, do que eles têm, né? Estamos de olho na família para ver como vai dividir. Vamos ver se conseguimos fazer com que eles já coloquem tudo no papel, para não dar briga lá atrás. Olha como somos com aqueles que nos deram a vida, com aqueles que quase deram a vida deles por nós. É só falecer.
E já começam as briguinhas de herança, não? Aí vamos ver quem somos os irmãos, quem somos as cunhadas, os cunhados, genros, noras. É isso que somos. Nós desejamos colher tudo de bom. Pegar dinheiro, comprar carro, casa, e se ver livre daqueles. Mas se ver livre como? Pode se ver livre agora. Mas os boletos já foram lançados. Esses boletos vão ter que ser pagos. Essa é a justiça divina. Não é nada de castigo, nada. É um simples plantar e colher. Natural. Não dá para plantar limão e colher jaca. É natural. Está na cara. Mas nós, nas nossas comodidades, nos nossos meios de vida hoje em dia, não sobra espaço. Eu vejo às vezes na minha casa, sabe? Que ao entrar em casa eu vejo como é meus móveis, como é isso. E às vezes vejo em alguns documentários, na televisão, alguma coisa, casas de pessoas de mais idade do que eu ainda. Cômodas, cristaleiras, cortininhas na janela, não é? Não somos assim? Hoje em dia não existe mais isso, existe não. Então, como disse, pensem como é difícil para os pais saírem desse ambiente que estamos dizendo parados e irem para uma casa toda moderna, tudo isso, tudo aquilo, que não tem nada a ver com eles. Mas eles vão ter que ali ficar e não aborrecer ninguém. Não é uma dificuldade para eles não estarem no seu ambiente. Pense ao inverso. Vão morar com os pais, do jeito que a casa é, do jeito que é o fogão, do jeito que é a mesa. Chegando lá também, ligando o som alto, ligando aquilo. Vão os incomodá-los, como eles nas suas casas. Aprendizados para ambos, pais e filhos. Doação, entendimento, abraço, ombro, ouvido. Quem deu